Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Moisés Ribeiro, eu sou Master Coach Trainer e diretor executivo da Brascoach e quero estender a você cordiais boas-vindas ao programa de treinamento, ao workshop Líder Coach online gratuito, como evitar o descarrilamento de carreira e de gestão. Você vai ter acesso a um conteúdo relevante que eu não tenho dúvida deixará uma marca indelével, positivamente falando, na sua vida pessoal e profissional, tendo impacto significativo tanto em você como nas pessoas que estão à sua volta, quer na sua casa, quer na sua família, principalmente profissionalmente. Este é um conteúdo que está atrelado à alta performance. No vídeo 1, nós falaremos sobre algo importantíssimo. Falaremos sobre liderança sustentável e de alta performance. Como você pode desenvolver, então, competências ou habilidades ou qualidades para influenciar pessoas, engajar pessoas nos projetos que você tem na sua vida. Entretanto, antes de falarmos desse assunto, nós vamos aqui apresentar para você um conceito que tem origem nos recursos humanos, tem origem na literatura de recursos humanos, mas que é necessário que nós desenvolvamos consciência para que a gente vá para a solução. Esse conceito é chamado de descarrilamento de gestão ou de carreira. Descarrilamento de carreira ou de gestão, tanto faz. Quando você ouve a expressão descarrilamento, você lembra do quê? Isso mesmo, um trem que saiu dos trilhos. E você sabe que é vítima, é fatalidade. Então, a literatura de recursos humanos apropriou-se desse termo para denominar aquela pessoa que tinha tudo para ser feliz dentro de uma empresa, que tinha todos os recursos à sua disposição, mas que infelizmente no meio do caminho não deu certo. Não deu certo por quê? Porque, por vários motivos. Pode ser que ele fosse demitido, ou ficou no meio do caminho, estagnação, pode ser aposentadoria precoce, foi rebaixado. Há uma série de situações que mostram o seguinte: infelizmente a pessoa teve um tropeço na carreira. Talvez você esteja perguntando nesse momento, sim, o que é que leva alguém a ter descarrilamento de carreira e de gestão? Gestão é quando alguém tem uma empresa, monta um negócio e, infelizmente, no meio do caminho tem que fechar esse negócio, porque todos os sonhos que ele depositou naquele negócio, infelizmente, não deu certo e aí, resultado, pessoas são demitidas e assim sucessivamente. Vem então a pergunta, por que há o risco de descarrilamento de carreira e de gestão? Nós temos 5 motivos. Primeiro deles, problemas com relações ou relacionamento interpessoal. As empresas estão se tornando muito mais interdependentes. Há necessidade de as pessoas trabalharem em equipe. E, infelizmente, quando nós observamos que uma pessoa tem problemas constantes de relacionamento, a ponto de acordar brigando, passar o dia brigando e dormir brigando, tendo arroubos de temperamento dentro da empresa, fatalmente ele será preterido ou ele deixará de aproveitar as oportunidades. Muitas vezes acontece por falta de inteligência emocional, quando a pessoa não consegue gerenciar as suas emoções, canalizando para situações apropriadas. Quando alguém desenvolve muito problema de relacionamento, infelizmente, quando surgem as oportunidades, não será ele que vai abraçar. Há uma pergunta interessante: você ficaria perto de um vulcão que está prestes a entrar no estado de erupção? É óbvio que não. Então, uma pessoa que o tempo todo está tendo arroubo de temperamento, não consegue se controlar as suas emoções, fatalmente terá problemas nas suas relações. E isso tem feito com que muitos percam excelentes oportunidades e mesmo que deixem as organizações. Segundo motivo, dificuldade em liderar uma equipe. Liderança é uma competência mais do que nunca essencial hoje nas organizações. E não estou falando só de função, não. Estou falando de a pessoa que tem a capacidade de conduzir outras pessoas e conduzir pelo exemplo, independente de função. Talvez o que é a autoridade, a capacidade de direcionar outras pessoas, de influenciar as pessoas a fazer o que precisa ser feito para atingir os seus objetivos. Pasme você com uma pesquisa que nós tivemos recentemente. 80% das pessoas que pedem demissões das empresas não pedem demissões das empresas, pedem demissão do seu líder, do seu chefe. Então, o turnover, ou a rotatividade de pessoas, muitas vezes se dá por conta de um ruim líder. Aliás, não existe equipes ruins, existe líderes ruins. A experiência hoje de várias organizações mostra exatamente isso. Então, há necessidade de desenvolver essa competência. Daí algumas pessoas me perguntam, mas Moisés, me fala uma coisa, o líder já nasce pronto ou
ele pode ser desenvolvido, ele pode aprender a ser líder. Ora, se o líder nascesse pronto, as empresas iriam recrutar na maternidade, não é assim? Isso não existe. A liderança, ela é uma competência cheia de habilidades, e essas habilidades podem ser desenvolvidas com técnicas próprias para se fazer isso. Então, este é um ponto muito importante que nós devemos prestar bastante atenção. Terceiro item que pode levar as pessoas a terem descarrilamento de gestão ou de carreira. Dificuldade para mudar, dificuldade para adaptar-se. O Darwin tem uma frase célebre, ele diz que, por experiência, percebeu que aqueles que sobrevivem não são os mais fortes ou os mais inteligentes, mas sim o quê? Aqueles que melhores se adaptam. Então, há necessidade de mudança, e mudança para agora. Infelizmente, o que nós observamos? Que nós temos muitos líderes, nós temos muitos gestores, empreendedores, até mesmo colaboradores que desenvolveram a síndrome Gabriela. Você sabe qual é? Eu nasci assim, eu estou vivendo assim, vou morrer assim. No mundo das mudanças, onde a única constante é a mudança, como já dizia Heráclito, não há lugar mais para esse tipo de mentalidade, de mindset, de modelo mental. Nós sabemos que amanhã será diferente de hoje. Então, temos que ter flexibilidade e a premissa básica de continuar buscando mudança. Aliás, o cerne de um processo de coaching é justamente o quê? Mudança. O Einstein já dizia, insanidade é você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se não tiver mudança, infelizmente, não teremos resultados. Você concorda com isso? Segunda pergunta, você está disposto a mudanças significativas? E aí vai uma pergunta de coaching para você. Neste momento, você consegue identificar os comportamentos nocivos, os hábitos que estão impedindo você de atingir os seus objetivos mais rapidamente? Consegue imaginar, consegue pensar nisso, consegue ter clareza em que hábitos precisam ser mudados hoje para que você possa deslanchar na sua carreira? Quarto ponto, não cumprimento dos objetivos do negócio. Para haver sustentabilidade, tem que se bater metas e objetivos. Não importa em que organização você esteja, isto é fato. Infelizmente, eu tenho feito muitos processos de coaching e tenho percebido o seguinte, que as pessoas têm problema de clareza de seus objetivos. O que a empresa espera de você? O que o cliente espera de você? O que o seu chefe espera de você? O que os seus liderados esperam de você? A resposta sempre é, não sei. Caio Domingos diz, quem não sabe o que procura, não percebe quando encontra. Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, um dos cernes dentro de um processo de coaching é justamente o quê? Para onde você está indo. O que é que você quer? Onde você quer chegar? O estado desejado. Se não houver clareza de objetivos, infelizmente, você vai estar no automático. E aí, quando as pessoas trabalham no automático, perde um negócio chamado identidade. E o quinto ponto é uma orientação funcional estreita demais. É quando a pessoa desenvolve a consciência equivocada de que não precisa aprender mais. Ele já sabe tudo, ele é o sabe tudo e não precisa aprender mais nada. E aí ele começa a ter uma visão tubular. Você consegue imaginar alguém vendo o mundo através de um tubo? Exatamente. A pessoa que não tem mais a mente aberta para conseguir aprender. E aí, resultado, ele vai ficar para trás, ele não evolui enquanto a empresa está mudando. Nesse ponto, eu tenho duas perguntas para você. Primeira, você sabe o que você sabe? É isso mesmo. Você tem consciência plena do que você já sabe? Segunda pergunta, você sabe o que você não sabe? É isso mesmo. Você tem consciência plena do que você ainda não sabe e precisa aprender para você potencializar recursos e acelerar resultados para atingir melhor seus objetivos? Bem, esses 5 itens nós devemos prestar bastante atenção justamente para não corrermos o risco de descarrilamento de carreira ou descarrilamento de gestão. Mas talvez se você esteja perguntando, sim, mas quem é você para estar dizendo tudo isto? Né? Quem sou eu? Bem, como eu já disse para você, meu nome é Moisés Ribeiro, eu sou hoje diretor executivo da Brascoach, ministro uma formação em coach na Brascoach. E ao longo de muitos anos, eu posso dizer para você, tive uma história de sucessos e fracassos organizacionais. Tive vários problemas inclusive muito graves, e que me fizeram entender que os problemas que nós temos hoje, que levam pessoas a falirem, quebrarem, a se sabotarem, estão relacionados a esses 5 itens.
Eu desenvolvi uma carreira durante 20 anos dentro de uma organização, começando como vendedor, como supervisor, depois gerente, fui diretor no Coração Financeiro de São Paulo, próximo ali da Avenida Paulista, na Rua Bela Sintra. Saí como distribuidor, como empresário, colocando um negócio cheio de sonhos e, num determinado momento, eu parei e percebi que eu estava devendo mais de R$1 milhão. Você já deveu R$1 milhão? É uma soma interessante. Mais de R$1 milhão. E, sem saber o que fazer, então, nós tínhamos então duas alternativas, ou prosseguir ou simplesmente desistir. Foi nesse momento, no momento de muitas dificuldades, com problemas familiares, com problemas dentro da organização, né, com problemas comigo mesmo, com problemas com outras pessoas, inclusive com essas cinco situações, que eu conheci então a metodologia coaching. Coaching como metodologia de desenvolvimento humano. Eu me apaixonei por essa metodologia porque ela me deu clareza sobre o que é que estava realmente acontecendo. Vi então que eu estava com problema com relacionamento com outras pessoas, eu estava com dificuldade de liderar a equipe, eu estava com dificuldade de querer mudar, apenas querendo ser o dono da verdade, eu estava com falta de clareza para onde eu estava indo e achava que sabia tudo. Ou seja, eu tive um problema de descarrilamento de gestão, quebrando uma empresa devendo R$1 milhão. Quando eu aprendi na metodologia coaching os meios de se fazer isso, então eu levei cerca de 2 anos pagando R$1 milhão e o resto talvez você possa imaginar. Se eu paguei R$1 milhão em 2 anos, então imagina o que eu pude fazer. Isso aconteceu há 10 anos atrás. Então, a pergunta é, por que ficar com essa informação só para mim? Por que ficar com essa informação só para mim? Faz parte da minha missão de vida ajudar outras pessoas a encontrar a missão de vida delas. Então este é meu propósito e é por isso que eu gostaria de dividir com você um tema maravilhoso, algo que eu não tenho dúvida ajudará você sensivelmente a minimizar os riscos de descarrilamento de carreira e descarrilamento de gestão. Isso se chama liderança sustentável e de alta performance. Nós vamos agora falar de 5 princípios que poderão ajudar você a dar um up na sua carreira e fazer com que as coisas comecem a acontecer a partir de agora. Você gostaria de ter uma metodologia ou talvez técnicas que poderiam ajudar você a aumentar em 10 vezes mais a sua produtividade, o seu ganho, a sua performance? É bom nós entendermos que aquela pessoa pode ser gestor, pode ser líder, pode ser empreendedor, pode ser um coach, ele depende de pessoas. O grande segredo hoje nas organizações são as pessoas, porque, na verdade, o grande segredo é a inovação. Inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina. Então, o grande segredo está justamente nas pessoas. Então, nós precisamos falar de liderança, uma competência maravilhosa que poderá ajudar você a ter resultados significativos. Muito tem se discutido sobre liderança, então fica a pergunta, o que é liderança? Existem vários autores que dão várias definições, mas a que eu mais gosto é aquela que diz que liderança é a arte de influenciar pessoas a fazer o que precisa ser feito. E o que é influenciar? É persuadir, a arte da persuasão, de convencer pessoas a fazer o que precisa ser feito com mais excelência, com mais rapidez, fazendo as coisas que tragam resultados significativos. E a necessidade de ter sustentabilidade na liderança. Aí vem a pergunta, o que é sustentabilidade? Bem, sustentabilidade é a habilidade de se sustentar de maneira perene e contínua. Sustentabilidade é a habilidade de se sustentar de maneira perene e contínua. Para isso acontecer, nós temos que ter 2 coisas. De um lado, nós temos que ter resultados. Do outro lado, nós temos que ter pessoas. Se você, como líder, foca apenas nos resultados, e nós temos hoje, inclusive, chefes, gestores que focam muito em resultados, e precisamos de resultados, sim, e esquecemos as pessoas, infelizmente, nós começamos a ter problemas. Vou usar um exemplo para você. Eu fui atender uma grande organização no Nordeste, cerca de 3.600 funcionários. Eu tive uma entrevista com a psicóloga e a gestora de recursos humanos, e eu fiz uma pergunta. A pergunta foi, qual o seu maior desafio hoje? E a resposta foi, o nosso departamento comercial hoje está saindo sangue. Isso mesmo. A pressão está tão grande, nós estamos inclusive batendo metas e objetivos, mas nós estamos perdendo o nosso pessoal. Quer dizer, o turnover ou a rotatividade de pessoas é enorme. Pergunto para você,
Tem sustentabilidade? Não. Mas não está batendo as metas, os resultados, o dinheiro não está entrando? Mas não tem perenidade, não tem continuidade. Porque se as pessoas estão saindo com a dificuldade de formar aquele profissional, infelizmente, nós não teremos sustentabilidade, nós não teremos continuidade. Então é vida curta. Por outro lado, se nós temos uma organização que foca apenas em pessoas, lá tem ginástica laboral, tem até massagem, mas a empresa está 6 meses no vermelho, também não tem sustentabilidade. Então, de um lado, resultados. Do outro lado, pessoas. Não só uma organização sustentável, mas uma carreira sustentável. Por exemplo, a pessoa, vamos imaginar aqui um profissional que quer ser o CEO da empresa. Então ele trabalha 16 horas por dia, sexta, sábado, domingo, feriado. Não tem sustentabilidade, porque ele vai ter perdas da saúde, da família. Ao passo que se a pessoa só quiser viver apenas para a família, para os filhos, e esquecer o que dos resultados do seu trabalho, também não tem sustentabilidade. Então, de um lado, nós temos que ter resultados, do outro lado, pessoas. Isso significa que, de um lado, o foco tem que ser no ter, do outro lado, o foco tem que ser no ser. Isso significa que, de um lado, o foco tem que ser o quê? No processo e na tarefa. E, do outro lado, o foco tem que ser nos relacionamentos. Se nós conseguimos, então, fazer isto, nós poderemos ter uma liderança sustentável. Na prática, como nós podemos, então, fazer com que as pessoas da nossa equipe, da nossa empresa, da nossa organização, trabalhem produzindo bem e, ao mesmo tempo, felizes, com o clima organizacional lá em cima? Esta é a pergunta que não quer calar e que vai gerar para você dividendos. Bem, para isso é necessário nós entendermos que existem 5 princípios que poderão nortear sua liderança a partir de agora para que você consiga esta liderança sustentável. Princípio número 1, interesse genuíno nas pessoas. Ora, nossa sociedade de hoje se tornou ensimesmada, preocupada apenas com seus interesses egoístas e suas consequências lamentáveis. E o que nós temos percebido? Nós temos percebido que, infelizmente, essa coisa de primeiro eu, depois eu e eu de novo, tem levado com que não haja sustentabilidade. Pense bem, no que é que você está interessado? Isso mesmo, no que é que você está interessado? Provavelmente você está interessado em você, como eu também estou interessado em mim. Então perceba a lógica. Eu estou interessado em mim. E quando eu percebo que você também está interessado em mim, no meu bem-estar, de maneira natural, o que acontece? Eu me aproximo de você. Então nós percebemos que existem algumas pessoas que ficam o tempo todo procurando fazer com que as pessoas se tornem amigas dela, quando na verdade deveria fazer algo simples. Eu tenho que me tornar amigo seu. Na prática significa o quê? Olha só, a vaca dá leite, a galinha dá ovos. O que um cachorro, um poodle no apartamento dá? É isso mesmo, cocô e trabalho. Mas pense bem, o cachorro é o único animal que não precisa trabalhar para a sua sobrevivência. Se você chega em casa cheio de dinheiro, ele vem lhe atender com festa. Se você chega em casa duro, ele vem lhe atender com festa. Se você chega em casa bem-humorado, ele vem lhe atender com festa. Se você chega em casa mal-humorado, ele vem lhe atender com festa. Isso significa o quê? Ele tem interesse genuíno em você. Por isso que ele é chamado de quê? O melhor amigo do homem. O que nós queremos ilustrar aqui? Nós queremos ilustrar que, a partir do momento que você começa genuinamente a se interessar pelas pessoas, você vai começar a aglutinar essas pessoas em torno de si. É isso mesmo. Quando você presta atenção nas pessoas, nos seus anseios, nos seus desejos, nos seus objetivos, no que é verdadeiramente importante para as pessoas, você vai perceber que as pessoas naturalmente estarão à sua liderança. Por que isso acontece? Aí nós vamos buscar lá no Freud. O Freud diz o seguinte, que algo que é essencial, que é uma necessidade humana, é a necessidade de se sentir importante. É isso mesmo. Por que as pessoas fazem o que fazem? Porque elas têm uma necessidade humana de se sentirem importantes. Quando você se interessa genuinamente por alguém, o que acontece? Você está mandando uma mensagem. Você, para mim, é importante. Você, para mim, é especial. O que é que acontece de maneira natural? Você vai ter o quê? Pessoas se aproximando de você. Talvez você trabalhe com várias pessoas, com uma multidão de liderados, e muitas vezes nós entramos no automático. Nós temos, inclusive, uma dica nesse ponto. Grave o nome das pessoas. Anote o nome das pessoas. Dirija-se a elas com o nome delas. O nosso nome é como uma música. Ele está mandando uma mensagem.
Eu lembrei de você, você era importante. É apenas um detalhe. Nós vamos falar aqui sobre vários itens, como você pode fazer isso, mas é uma dica importante com respeito a interesse genuíno das pessoas. Não esqueça o nome delas. Anote, faça associação para lembrar quem são as pessoas. Quando você interessa-se genuinamente nas pessoas, você manda aquela mensagem. Você é importante. Segundo ponto, exercite a arte de escutar. É isso mesmo, exercite a arte de escutar. Perceba que eu não falei aqui ouvir. O verbo ouvir vem de ouvidos. E nós temos um problema muito grave, um problema de escutar. Quando eu estou falando de ouvidos, muitas vezes a mensagem que vem de um interlocutor entra por um ouvido e sai pelo outro. Já ouviu essa história? Então, ouvir nós ouvimos com os ouvidos. Escutar não. Escutar nós ouvimos com a mente. No processo de escutar nós temos 4 etapas. Primeiro, você ouve uma mensagem. Segundo, você interpreta ou decodifica aquela mensagem. Terceiro, você avalia a relevância dessa mensagem. E quarto, você reage de acordo com essa mensagem. Quando você passa por esses 4 pontos, essas 4 etapas, você pode dizer que realmente você escutou e não apenas ouviu. Infelizmente, nós temos aquelas pessoas horríveis que você está falando com ela está... Você acha que ela está te escutando? Ou quando não, ela está numa ansiedade, né, querendo falar, esperando apenas que você dê uma pausa para respirar, para ela tomar a sua palavra e ela continuar a fala. Ou muitas vezes você começa uma frase e a pessoa já termina, tamanha ansiedade. Então, gerenciar a ansiedade é um ponto importante no processo de escuta. Agora, olha que interessante. Quando você escuta alguém, você está mandando uma mensagem. Qual é a mensagem? Você é importante. Por quê? Porque você prestou atenção. Aquilo que você está falando tem relevância. E aí eu vou ensinar para você agora uma técnica maravilhosa que pode ajudar você a manifestar para o seu interlocutor que você escutou. Ela se chama parafrasear. Como é isso? É simples. Você escutou a pessoa, você prestou atenção no que ela está dizendo e depois você diz assim, deixa eu ver se é isso que você falou. Aí você, com as suas próprias palavras, repete aquilo que a pessoa falou e pergunta no final. É isso mesmo que você quis dizer? Então você está mandando a mensagem. Com a mensagem, eu prestei atenção, eu escutei, eu realmente entendi. Você, por conseguinte, é uma pessoa especial. A arte de escutar, e aí é algo que é necessário a gente prestar atenção no que nós vamos falar agora. Não escute para responder, escute para compreender. Quer realmente ser expert na escuta ativa? Não escute para responder, escute para compreender. Você será muito mais assertivo e vai evitar uma série de problemas que nós já vimos antes, no descarrilamento de carreira e de gestão. Muitas vezes se dá o quê? Pela não escuta, por não entender, por não compreender. A escuta ativa ela é fundamental dentro do elemento comunicação. Terceiro ponto, seja generoso em elogiar. Isso mesmo. Terceiro ponto, seja generoso em elogiar. O reconhecimento é uma necessidade humana. Isso mesmo. A falta de reconhecimento tem feito com que muitas pessoas sejam drenadas na sua energia a ponto de não fazer as coisas acontecer. Primeiro que a questão do elogio, do reconhecimento, já ajuda você na comunicação. Por quê? Ninguém consegue se defender de um elogio. Ninguém consegue se defender do elogio. Segundo, talvez daqui a pouco você comece a sentir fome e aí você vai saciar a sua fome com o quê? Com um alimento físico. Mas existe uma outra fome, que é uma fome emocional, também chamada de fome do coração, que é saciada com o quê? Com reconhecimento, com apreciação, com valorização. Isso significa o quê? Prestar atenção no que as pessoas estão fazendo de bom. Você já percebeu que a maioria dos líderes, chefes, gestores, eles ficam ali à espreita tentando flagrar os seus colaboradores fazendo uma coisa errada? Então a dica agora é flagre as pessoas fazendo as coisas certas e elogie. Até um animal aprende muito mais com recompensas do que com punição. Quanto mais os seres humanos que são altamente emocionais. Então, nós temos uma dica simples, flagre as pessoas fazendo as coisas certas. E aprecie. Mas eu não tenho que corrigir as pessoas? Mesmo quando você for corrigir, aí tem uma dica. É a chamada técnica sanduíche. Você já ouviu falar na técnica sanduíche? Ela é muito simples. O sanduíche tem 3 partes. Pão, recheio, pão.
Vai corrigir alguém, vai dar um feedback a alguém, comece pelo pão. O pão é o elogio. Você é pontual, você é competente, você aprende bem e tal. Você sabe que seu colaborador, ou sua esposa, ou seus filhos, não importa. Qualquer interlocutor seu. Depois você vai para o recheio. O recheio é não na pessoa, mas sim na atitude. Aconteceu um fato assim, 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 assim. E vai terminar com o quê? Vai terminar com pão. Elogio de novo. Sabendo que você é tudo isso que eu já tinha dito antes e repita, muito bem. Tenho certeza que isso não vai acontecer de novo, porque não faz parte do contrato que nós tivemos. Como é que esse colaborador sai da sua presença? Ele sai motivado, ele sai entusiasmado, ele sai engajado no seu projeto. Mas o que acontece? A maioria dos líderes fazem o quê? Pega o seu colaborador, coloca na frente e simplesmente destrói. Faz a pessoa se sentir um mosquito que sentou no cocô do cavalo do bandido. Ele sai da sua sala um sabotador. Muito mais inteligente da sua parte, e aí é um gerenciamento de ego, quando você faz o quê? Faz com que a pessoa saia da sua sala bem. E aí vem uma pergunta. Normalmente as pessoas saem da sua presença melhor ou pior do que chegaram? Algo para nós pensarmos. Quando trabalhamos esta condição de reconhecimento, nós podemos inclusive chancelar uma frase do Dale Carnegie que diz o seguinte: dê uma boa reputação a alguém e esse alguém fará o máximo em manter essa boa reputação. Eu vou repetir para você. Dê uma boa reputação a alguém e esse alguém fará o máximo em manter essa boa reputação. Não importa com quem seja o seu interlocutor, isto é altamente funcional. O reconhecimento impele as pessoas a fazer o que precisa ser feito, porque elas se saem o quê? Autoconfiantes, se saem fortalecidas para vencer os desafios do dia a dia. Quarto ponto, estabeleça um ponto em comum. Nós vamos falar agora sobre comunicação. Primeiro, nós vamos falar o que é comunicação. Segundo, por que é importante. E terceiro, como é que você pode se tornar um excelente comunicador para ter uma liderança sustentável. A palavra comunicação, ela vem do latim comunicare, que significa pôr em comum. Exatamente isso. Estabelecer um ponto em comum. Fazer relações de parcerias. Como alguém que dá a mão para alguém com o objetivo que é de dar parcerias. Por quê? Porque na Idade Média tinha uma espada. Vou recomendar, inclusive, um livro para você, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E lá nós temos algo interessante para nós pensarmos, como a comunicação ela pode nos ajudar bastante. Vamos, nesse ponto aqui, fazer uma metáfora que pode nos ajudar a entender por que é importante a comunicação. É a história da Torre de Babel. Já ouviu falar? Isso mesmo. Babel significa confusão, justamente o contrário de comunicação. Conta a história do Gênesis, que um cidadão lá, um tanto iníquo, mal, resolveu fazer uma torre que fosse até o céu para fazer para si um nome célebre. Ele então reuniu todas as pessoas para fazer aquilo, só que não era do propósito do Criador que isto acontecesse. Então, o que foi que ele fez para atrapalhar aquele empreendimento que não era legal? Ele tirou areia, tirou água, tirou o conhecimento, tirou a expertise das pessoas para fazer a torre? Não. O que foi que ele fez? Confundiu as línguas. Em outras palavras, ele interferiu na comunicação. Eu vou pegar agora a história e vou transformá-la numa metáfora. O que ela nos ensina? Que você pode ter o melhor empreendimento, você pode ter os melhores recursos, você pode ter as melhores ideias, você pode ter tudo à sua disposição. Se você não souber comunicá-los, infelizmente não vai dar certo. Infelizmente, não vai fazer a coisa acontecer. Então, é necessário você se preocupar com a comunicação, sim. Porque tem líderes que têm as ideias mais maravilhosas, prodigiosas que se pode ter, mas ele tem uma péssima maneira de comunicar essas ideias. E o resultado, infelizmente, fica no meio do caminho. E a pergunta que fica agora é como? Como é que eu posso, então, me tornar um excelente comunicador? Aí nós vamos agora falar sobre uma técnica simples, chamada rapport. O que é rapport? É uma técnica da neurolinguística. É relação de confiança, ambiente seguro. O que significa isso? Um exemplo simples para nós entendermos isso. Aquelas duas mulheres que se encontram na fila de um banco, elas não se conhecem, 15 minutos se passam, e aí está demorando, e daqui a pouco uma delas diz assim, está demorando, né? Ha! Elas começam a conversar, daqui a pouco 1 hora se passa, e uma delas está falando para a outra coisas que ela não fala nem para a mãe dela. Isso acontece? Acontece sim. O que foi que aconteceu? Aconteceu rapport. Isso significa o quê? Que num determinado momento,
Uma delas falou sobre o quê? Suas crenças, sobre o que pensa. Elas fizeram aquilo que nós chamamos de espelho, quer dizer que uma combinou com a outra. Existe inclusive um ditado que diz o seguinte, meu santo não bateu com o dele, quer dizer, foi o que aconteceu, em algum momento houve um problema de atrito, não houve simpatia, não houve empatia. Por que isso muitas vezes acontece? Porque nós temos o que é chamado de viés da confirmação. O que é viés da confirmação? É a distorção da percepção da realidade que nós temos muitas vezes de que legais ou confiáveis ou dignas da nossa confiança são as pessoas que concordam conosco. Então, nesse ponto, nós temos 2 caminhos para você, para ajudar você a se tornar um expert em comunicação que vai estar trazendo resultados significativos e vai ajudar você a ter uma liderança sustentável. Primeiro caminho, caminho da concordância. Mesmo que você esteja em conflito, em confronto com alguém, talvez em um determinado momento você possa dizer, eu concordo com você. É isto mesmo, você tem razão, você está coberto de razão. Perfeito. Essas são expressões que fazem com que a mente das pessoas comece a abrir para a informação que você tem para trazer para a pessoa. Mas e se eu não concordar com a pessoa? Bem, primeiro, muito difícil. Aí nós temos uma técnica chamada 101%. Sabe qual é a técnica 101%? Foque 100% no 1% que você concorda com ele. Você vai, então, iniciar fazendo um bom alicerce. Depois você pode falar sobre coisas que você tem um ponto de vista diferente, mas comece pelo caminho da concordância. Mas e se eu não concordar com nada? Eu disse que tem 2 caminhos. Eu acho difícil de acontecer, mas tudo bem, eu vou nessa vibe. Use, então, o caminho da compreensão. Se você não concorda, compreenda. Eu compreendo, eu entendo, vendo pelo seu ponto de vista. Então, essas são informações que geram solidariedade, que abre a mente do seu interlocutor para você, então, começar a colocar o seu conteúdo. É óbvio que essas técnicas que nós estamos ensinando, elas podem servir a 2 propósitos. A influência, que é o que é a liderança, e a manipulação. A responsabilidade será sua, do uso que você vai fazer dela. O que é que diferencia uma coisa da outra? Simples. Quando você usa essas técnicas para você ajudar alguém e as pessoas que estão ao seu redor, não apenas você, isto é influência. Quando você usa essas mesmas informações que nós estamos passando para você agora, para tirar proveito da situação e prejudicar alguém e o meio que ela está inserido, isto é manipulação. E dentro do código de ética do coaching, que é o que nós trabalhamos, isto não vale, isto foge à ética. Então nós vamos usar essas técnicas para gerar o que? Influência, para fazer com que haja uma relação de parceria entre você e o seu interlocutor, porque é isso que vai trazer os resultados. Você concorda com isso? Muito bem, vamos então para o 5º e último ponto. Exercite a arte de perguntar. Por causa do nosso ego, por causa, muitas vezes até da nossa forma, da nossa personalidade, muitas vezes nós queremos falar bastante e aí escutamos muito pouco. Nós temos então uma técnica que pode nos ajudar bastante a influenciar pessoas, também dentro daquilo que o Freud diz. Faça com que as pessoas se sintam importantes, que é a arte de perguntar. E aí nós temos que buscar o que é chamado de maiêutica socrática. Já ouviu falar sobre isso? Sabe o que é maiêutica? É simples. A mãe do Sócrates era parteira. Então, observando todo aquele contexto, ele desenvolveu um método de ensinar as pessoas sem ensinar. Como assim? Então as pessoas vinham de vários lugares fazer perguntas para Sócrates, porque ele era um gênio. Então ele diz o seguinte, olha, todas as vezes que eu estou dando luz para alguém, essa pessoa não faz o que precisa ser feito, ela não implementa. Então, todas as vezes que as pessoas começaram a fazer perguntas para ele, ele desenvolveu então a arte de fazer perguntas. Para quê? Para fazer as pessoas parirem as suas próprias ideias. Vou usar um termo mais gentil, para fazer as pessoas dar à luz as suas próprias ideias. Quando você faz perguntas inteligentes, quando você faz perguntas poderosas, você começa a extrair da pessoa aquilo que tem de melhor. Você traz à baila, você traz à tona o que a pessoa tem de melhor. O coaching, inclusive, parte da premissa de que os recursos estão dentro da pessoa. Aí vem, inclusive, uma frase de Salomão que diz o seguinte, que as intenções do coração do homem são como águas profundas. O homem de discernimento é quem puxa para fora. O Einstein diz o seguinte, se ele tivesse um problema e tivesse apenas 1 hora para resolver, ele dedicaria 55 minutos para saber qual a pergunta certa, bastaria apenas 5 minutos para ele saber qual era a resposta. E existe uma outra frase célebre que diz o seguinte, se você não está gostando das respostas da vida, mude as perguntas.
As perguntas são as respostas. Quando você se torna um expert em fazer perguntas, você está mandando uma mensagem maravilhosa. Qual é? Você é importante. Por que assim? Porque você vai começar a escutar o que ela está dizendo para você. Não temos dúvida, então, que se você se interessa genuinamente pelas pessoas, se você se torna um expert em escutar, para compreender, sem julgamento, que você também, é o seguinte, elogie, que você reconhece as pessoas, que você aprecia, que você valoriza, que ao mesmo tempo você entra numa comunicação do ganha-ganha, do concordar, do compreender, para depois você trabalhar a pessoa. Na verdade, é acompanhar antes de conduzir. Não resta dúvida que se você exercita a arte de escutar, se você pergunta mais do que você responde, você vai começar a ter então uma liderança sustentável, um poder de influência que é perene, que é contínuo. Por quê? Porque você vai fazer com que as pessoas se sintam verdadeiramente importantes, especiais, melhor do que chegaram na sua presença. Melhor depois do que chegaram na sua presença. Isso significa o quê? Você vai ter um impacto significativo na vida das pessoas, você vai ser considerado o líder exemplo, aquele que vai influenciar as pessoas a fazer o que precisa ser feito, com mais qualidade, com mais autonomia, com mais eficiência, com mais eficácia, com mais rapidez, gerando então produtividade. Desejo sinceramente que você aplique esses 5 princípios, que você já comece a exercitar isto hoje. Por exemplo, quem você vai encontrar hoje? Quais são as qualidades que essa pessoa tem? Quais são as qualidades que essa pessoa tem? Qual foi a última vez que você disse isso? Custará alguma coisa para você dizer para essa pessoa que ela tem essas qualidades num tom de apreciação? Você percebe o que é que você vai poder começar a fazer na vida das pessoas a partir de agora? Eu tenho buscado praticar isso essencialmente todos os dias e isso tem funcionado muito bem. Eu pude, inclusive, mudar, transformar a minha vida completamente aplicando esses 5 princípios iniciais. Espero que isso possa acontecer com você. Aproveitando a oportunidade, já que nós estamos falando em ser generoso em elogiar, se você gostou daquilo que você acabou de ouvir, dê o seu comentário agora. Coloque as informações aí e eu terei o prazer de responder você depois. Você não é obrigado, mas se quiser também pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Você pode, inclusive, indicar, é um presente que você está dando para os seus amigos, para as pessoas do seu relacionamento. Então, por favor, comente o que você achou e compartilhe esse vídeo. Eu vou ficar muito grato a você. Desejo sucesso absoluto para você. Um forte abraço. Sendo que, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você que essas são técnicas de coaching. Isso mesmo. Mas o que é coaching? E como ele poderá ajudar você a potencializar recursos, acelerar resultados e fazer com que você atinja objetivos mais rapidamente. Vejo você no próximo vídeo. Forte abraço.